Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem, né? Graças a Deus, tá tudo bem. Estamos aí na reta final das nossas atividades, né? Das nossas aulas, já partindo para a nossa última avaliação. E espero que a maioria de vocês estejam bem, né? Assim, na questão de notas e tal. E na aula dessa semana, na terça, né? A gente viu a questão da gramática. E sempre às quintas-feiras a gente deixa para tratar das nossas aulas de redação, né? Produção de texto. E vocês perceberam que nós trabalhamos todos os gêneros, certo? Né? Na série de vocês. É claro, gente, que não foi daquela forma comum que a gente faz aquela aula presencial. Mas mesmo assim, em aulas remotas, nós podemos acompanhar a leitura dos textos, né? Porque para você fazer as atividades, você teria que ler os textos. E o interessante é que dentro do módulo de vocês, né, do livro, tinham contos completos, né? Como aquele mais comum lá do Frankenstein, né? Nasce um Monstro, que ali era um texto que foi usado até para servir como um texto de divulgação científica, né? Que é a questão da invenção, aí que o autor procurou trabalhar dentro daquele texto a questão da ciência, né? Da inteligência humana para criar algo em cima do que já tinha sido criado. Então, a partir dali, o que o autor passou a trabalhar? A questão da dissertação, né? Da argumentação. Então, cada texto tem a sua significação. A gente trabalhou a narrativa, né? Todos os gêneros textuais, começando pela narrativa, certo? Trabalhamos toda a sua estrutura. Nós trabalhamos a narrativa de terror, trabalhamos a narrativa fantástica, né? Que estava lá o conto fantástico. Nós trabalhamos o conto de divulgação científica. E, por fim, a gente está trabalhando agora, vai trabalhar agora o romance, que a gente vai falar daqui a pouco, né? O romance. Todos os anos, a atividade que eu coloco para os meninos fazerem do 9º ano é trabalhar também um outro romance, né? Criarem um romance. Só que esse ano não teve como. Como no texto dramático que a gente viu também, né? Sempre os meninos trabalhavam uma peça, escreviam e produziam uma peça para apresentar lá na escola. Aí, mas geralmente era na nossa sala, né? Mas esse ano não deu certo, né? Nem pro texto dramático, foi um dos penúltimos textos que a gente estudou, certo? E vocês viram também que entre um tipo de texto e outro estava uma dissertação, que era o artigo de opinião, um editorial. Houve também o diário, não foi? Que dentro do estudo do diário, a gente trabalhou aquele texto dissertativo sobre a paz, e foi o diário de Anne Frank. Lembram? Então, cada texto, né, houve a sua contextualidade e a sua intertextualidade. E eu expliquei para vocês por que tanto texto, porque agora, gente, tudo gira em torno de uma interpretação de texto. Às vezes você pega uma prova, você vai fazer prova agora, né? Para você que vai terminar o ensino fundamental e vai fazer um teste em outra escola, você vai ver que tudo vai girar em torno da interpretação. Às vezes eles colocam uma prova com 10 questões, 6 questões são de interpretação de texto e 4 de gramática dentro daquele texto. Por isso que é necessário que você aprenda, não é para deixar de aprender as regras gramaticais, não. Porque o importante é que você saiba identificar as regras dentro do texto, dentro do que está se pedindo. E o que é mais comum nesse tipo de teste? Ó, estrutura das palavras, formação das palavras. As orações subordinadas substantivas, por que elas? Porque você vai utilizá-la no seu texto dissertativo. Vão pedir uma redação para você. E é um texto dissertativo. Tá, uma vez lá pedem um texto narrativo. Mas a maioria dos textos são dissertativos. E eu vendo aqui todo o percurso do livro de vocês, o autor procurar trabalhar todos esses tipos de texto com você.
certo? Concluindo, o último que vocês estão aí escrevendo, estão tentando escrever, é um artigo de opinião, onde vocês irão apresentar a opinião de vocês, argumentar a questão das cotas raciais usadas lá na USP, né? E no seu sentido geral, se elas são ou não importante a questão das cotas. Aí, no livro de vocês, tem todo um aparato, mas eu devo fazer o quê? Pesquisar mais sobre o tema para eu me aprimorar, tá bom? Então, gente, concluindo o nosso módulo, o livro, ele traz dois romances. O Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares e O Chamado do Monstro. Olha, esse Chamado do Monstro, nós já assistimos no ano passado, 7 minutos depois da meia-noite. Vocês lembram? Que no livro de produção de texto tinha pedido que a gente assistisse esse filme, nós assistimos. Muito bacana, pois esse texto aqui, ele faz parte do livro que foi mostrado lá no filme pra gente. O Chamado do Monstro. O livro. 7 minutos depois da meia-noite. Né? Vocês vão lembrar. Se você quiser até assistir, né? Agora, na prolongação das suas férias, né? Porque de férias praticamente você já tá. Você não tá indo pra escola. Então, na prolongação das suas férias, prolongamento das suas férias, você pode muito bem assistir 7 minutos depois da meia-noite, tá? Então, gente, olha, o que vem a ser o romance? Esses dois textos são de que tipo, que gênero? Romance. Romance a gente sabe que é uma narrativa. Quais as características da narrativa? Qual é a estrutura dela? Ó, personagem. Tem que ter personagem. O enredo, que esse enredo é a mesma coisa que eu tá desenrolando a história, entendeu? Eu vou contar uma história, então essa história ela vai ter começo, meio e fim. Que, de acordo com a gramática, né, e daí a estruturação de textos, como é que a gente conhece, vai explicar melhor, ó, a situação inicial, complicação ou conflito, o clímax e o desfecho. Essas 4 partes aqui, elas fazem parte do enredo. O que tem mais na narrativa? O foco narrativo, que corresponde ao tipo de narrador. O narrador personagem e o narrador observador. Se ele está participando da história, ele é um narrador personagem. Se ele apenas conta, é um narrador observador. Aí tem o espaço, tem o tempo, tem dentro dos personagens, vai ter aquele protagonista e o antagonista. Personagem principal e personagens secundários. Tudo isso você pode identificar nos dois textos. Tanto o Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, como o Chamado do Monstro. Certo? Nessa história da Senhorita Peregrine, o personagem Jacob Postman, após passar um momento traumático em sua vida, decide viajar para uma pequena ilha no país de Gales, a fim de desvendar alguns fatos misteriosos supostamente vivenciados por seu avô, Abby. Chegando lá, Jacob é capturado pela garota Emma Bloom. Aí, aqui vai desenrolar a história, certo? É um romance. Pessoal, romance, de acordo com a literatura, não está relacionado só à questão de relacionamentos, não. Um romance, ele se passa, claro, que é envolvendo pessoas, né? Um sentimento. Há um sentimentalismo. Mas existe também a questão, né, de um fato. Ó, o romance está baseado num fato. Pode ser um fato real ou uma ficção, mas é mais parte de um fato. A partir daquilo dali é que vai ser criado a narrativa, seguindo essa estrutura, tá? Então, após ler os textos, você vai atentar bem para a página 83, onde está descrito
a estrutura da narrativa. E tem algumas questões aqui abaixo que você irá responder, porque é justamente nessa parte aqui, nessa questão número 4 da página 83, que você vai encontrar toda a essência do texto, entendeu? Para isso é necessário que você leia atenciosamente. Olha, esses textos aqui eles são menores do que os textos que vocês já leram anteriormente, certo? Então é necessário a leitura, tá bom, pessoal? Então a gente encerra aqui os nossos textos, a nossa questão de leitura e interpretação de texto com o gênero romance, tá? Então, até a próxima e continue fazendo o nosso trabalho, nossas atividades, para que a gente possa ter um desfecho bacana. Nós não já tínhamos uma situação inicial boa, né? Depois nós tivemos uma situação daquele clímax, que aconteceu a pandemia, todo mundo se quarentenou, aí fomos estudar, fomos ter aula, né? Para poder ter um desfecho bacana nesse ano letivo, tá bom? Então até a nossa próxima aula, tá? Tchau!